a gente não. Então, coisa boa. Deixa eu fazer uma pequena pergunta aqui. Eu estou agora acessando do notebook, né? sim. Então eu posso apresentar também os slides aqui pelo meu notebook, se eu tiver o compartilhamento de tela. Não, na hora que fica o senhor eu já coloquei o senhor como apresentador. Tá aí joia. na hora aí é só o senhor passar. Só vou colocar ele Só vou salvar aqui na minha página inicial, que eu insiro e o senhor pode passar, que aí fica mais fácil, né? Perfeito. Perfeito. Aí não precisa compartilhar a tela não, tá, professor? Tá bom. Tá ótimo. Essa plataforma, um grande diferencial para a gente dela é justamente não precisarmos compartilhar a tela. A gente não precisa, igual o Meet, né? Para a gente compartilhar, para a gente poder colocar o slide, basicamente você tem que sair da sala do Meet, ir lá no slide, olhar o slide e se tiver alguma coisa acontecendo no chat... É verdade, tem essa limitação. Tem essa limitação. Aqui não. Nessa plataforma nossa, como o senhor verá, o slide vai estar aqui para você consegue visualizar o slide ao mesmo tempo em que consegue ver as pessoas que estão na sala. Perfeito. Tá bom? Aí já coloco... Tem um bom grupo aí, estou percebendo que está entrando, muita gente, que coisa legal. Aqui nós somos, em média, eu imagino aí uma média de 60, 70 pessoas, muito né? Bom, muito bom. Vamos ver. Que a gente pede, a nossa instituição está desde 2017, mais eficazmente, trabalhando com a questão da metodologia ativa, tá, professor? E a gente, assim, sempre é bom a gente escutar pessoas que praticam. Então, a gente está num eterno ir e vir, saber mais um pouco, beber da água das pessoas que fazem isso com excelência, como o senhor. Então, a gente te agradece muito de antemão, eu agradeço demais, coloco a nossa instituição à sua disposição, nosso curso à sua disposição, agradecendo mesmo a contribuição que o senhor trará para nós na noite de hoje. O senhor é pedagogo de formação como nós, filósofo, teólogo, mestre, doutor do Instituto Federal de São Paulo, mas com a sede mesmo, o seu campus é São Roque, né, professor? Isso mesmo, São Roque. O campus onde eu atuo, né, e agora fui eleito diretor do campus. Então, olha, que coisa boa! Agora, no mês de outubro, fui eleito diretor pelo grupo. Né, então, nos próximos, até 2025, eu vou atuar como diretor, até abril de 2025. Olha, que coisa boa! O pessoal que tem a ganhar, né? Eu espero que possa dar uma boa contribuição, especialmente na parte didático-pedagógica, né? E quantos cursos tem no campus do senhor? Temos 4 cursos superiores e 3 cursos médios técnicos e uma pós-graduação. Beleza. A pós-graduação são na área de educação também, né? Isso, na área de metodologia do ensino da ciência da natureza. Eu era o coordenador da pós-graduação. Legal. Ainda sou, né? Até assumir a direção, ainda sou o coordenador da pós-graduação. Bacana. Que bom. Aqui também, lá na nossa instituição, tem algumas pós também. A gente coordena uma. Mas a gente está tentando agora levar a outros campos de conhecimento, né, para a gente poder sair um pouquinho daquilo que é tradicional. Então, a gente tinha uma pós em psicopedagogia, mas eu acredito que a gente possa ir para além disso, né? A gente pensar nas direitos humanos, tem uma que eu estou querendo muito implementar, que é sobre direitos humanos. Aí a gente agora vira e mexe, a gente esbarra na questão da metodologia ativa, principalmente agora, como a Andréia Helena que bem colocou, né? Em época de pandemia, nunca se falou tanto de metodologia ativa, então a gente está aí, né, pronto para receber, professor, a sua fala. De novo, muito obrigada, viu? Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. O professor Frank, aí o professor vou deixar muito à sua disposição, né, de que a forma como o senhor quer organizar. Se o senhor fala e depois o pessoal faz pergunta, se faz pergunta ao longo. Isso. Eu vou inicialmente saudar o grupo, né, cumprimentar a vocês que estão participando, agradecer a oportunidade desse convite e estamos hoje num contexto assim um pouco surreal, porque eu estou fazendo a palestra num contexto de muita chuva aqui na cidade onde eu estou, né? Estou fazendo dentro do automóvel, no notebook, né? E ele está roteando pelo celular a internet, que é como é que é a tecnologia, né? Que a gente consegue fazer essas coisas na modernidade, né?
Então, eu vou passar mais rapidamente e depois a gente entra nas perguntas e respostas para poder a gente ganhar também esse tempo aqui da sessão, da bateria do notebook, do celular, etc. e tal. Estamos aí. Eu posso começar quando vocês quiserem. Professor, fique à vontade. Eu só vou, para ajudar na questão da internet, eu vou desabilitar minha câmera, que aí pesa menos a conexão para todo mundo, e vou silenciar meu microfone, mas eu estou aqui, tá, professor? Então, tá bem. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Tá, olha, a gente que te agradece a participação. O público é todo seu. Para passar o slide, professor, embaixo aí do slide, onde tem, né, o rostinho e o microfone, em cima está ali o nome do slide e tem 1/35 e tem uma seta aqui para a direita. Perfeito. É ali que a gente vai passando os slides, tá bom? Isso, passa e retorna. Muito obrigado, tá? Então, vamos lá, então, né? Vamos lá. Isso. Muito obrigado por essa participação. No ano passado, em 2019, tem uma outra obra que vocês não conhecem, que foi lançada, que chama-se Metodologias Ativas. É um outro livro que eu lancei junto com o Dr. Manuel Andrade, da Universidade Federal do Ceará. Nós lançamos por realizar pesquisas conjuntas, e eu quero contar um pouquinho sobre essas pesquisas e sobre o conhecimento em metodologias ativas. Por isso que o tema, então, né, pesquisas, teoria e prática, experiências motivadoras nesse contexto da cooperação, que é no contexto que foi anunciado aí. Quando a gente fala de metodologias ativas, né, aqui a apresentação colocou 2 textos conjuntos ali. Esse é da Elizabeth Cohen e da Rachel Lawton, da Universidade de Stanford, né, e elas falam que promove o aprendizado na forma das metodologias ativas, o aprendizado conceitual, resolução criativa de problemas, proficiência em linguagem acadêmica, melhora relações intergrupais, aumenta a confiança e cordialidade, ensina habilidades para atuar em equipe, né? E trabalho em grupo também é importante para enfrentar problemas comuns na condução da sala de aula e torna mais acessíveis as tarefas. Por que ela enfatiza o trabalho em equipe nas metodologias ativas, a Rachel Lawton? Porque ela fala que é onde o ganho é maior no protagonismo do estudante, na sua relação com os outros e no ganho dele em aprendizagem. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ela coloca várias coisas que outros autores anteriormente já haviam colocado, como o Horkheimer e o Adorno, né? Já tinham colocado que a existência humana, ela o é sempre na convivência com o outro, né? E não na individualidade, na solitude, mas com o outro, interagindo com o semelhante, interagindo com o próximo. Em relações, a gente se descobre, a gente aprende, a gente compartilha e a gente cresce, né? E essa ideia de metodologias ativas, né, há vários conceitos, né, um conceito objetivo, né, eles são processos educativos que têm como elemento principal a inserção e o engajamento do aluno como ele mesmo ativo e responsável pela sua aprendizagem, pelo seu desenvolvimento. São vários conceitos, esse é um deles que é mais objetivo e fala isso. Nós temos várias metodologias ativas, aqui tem maior conhecimento, né, não aplicação, né? É a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Mas a de maior aplicação é a colaborativa e cooperativa. E a que os professores, na área de pedagogia, mais utilizam é a baseada em projetos. E vocês vão entender isso na medida em que avance aqui essa fala, essa palestra. Então, essas são as 3 principais metodologias ativas em utilização. Eu fui convidado para poder representar o Brasil na Dinamarca, no Congresso Mundial de Cooperação em 2015. Isso ficou muito evidente, o uso dessas metodologias ativas, cooperativas e colaborativas. Então, as 3 principais são de fato essa, e ali os vários países representados, né, países que são expoentes nessa aplicação didático-metodológica, didático-pedagógica, seja a Finlândia, a Dinamarca, o Canadá, as universidades, né, de Stanford mesmo, Harvard, todos tinham representantes naquele congresso, isso ficou muito evidente ali, né? E as europeias também, como a Sorbonne, Cambridge, e o Brasil estava representado lá também por esses estudos realizados. Uma coisa importante, esse slide aqui ficou meio... porque esse slide ele está como
uma sequência das ideias que Piaget coloca numa palestra que ele fez no contexto do final da... A Suíça era um país neutro, né, no final da Segunda Guerra, e ele fala que o trabalho em grupo e o trabalho engajado, onde o estudante participa da aprendizagem dele, tem benefícios intelectuais, né? A crítica mútua que é realizada, a discussão, a verificação, né? O sentido de liberdade, tudo isso a gente quer que aconteça nesse contexto, é desenvolver o alvo principal da educação, que é a autonomia. E a autonomia aí, enquanto, né, essa regra própria de construção, de colocar seus próprios limites, de avançar, de saber até que ponto eu posso ajudar o outro, ajudar a mim mesmo. Autonomia no sentido pleno que a gente preconiza, de que a gente defende na pedagogia, né, que é uma autonomia construída na interação com o outro e na descoberta de si mesmo, né? Há outras metodologias ativas em utilização que usam esses elementos, que aparecem nas três principais, e que têm alcançado grande projeção hoje em diversas instituições, sejam educacionais, sejam empresas, empreendedorismo e assim por diante. O Design Thinking ela é uma modificação da pedagogia de projetos, da metodologia de projetos, para poder trabalhar com empresas, para trabalhar com equipes que lidam com inovação. As inteligências e competências múltiplas são bem conhecidas. A educação socioemocional virou currículo na Austrália, né, agora faz parte da educação do ensino fundamental e médio, enquanto proposta mesmo. A pedagogia da criatividade, a sala de aula invertida, que é um nome moderno para poder, aquilo que a gente propõe do aluno estudar as coisas antes de ir para a sala de aula, né? A aprendizagem disruptiva, que é justamente quebrar caminhos e por outros caminhos para poder aprender as mesmas coisas. Estratégia de representações, que é como que a gente pode ensinar alguma coisa através de demonstrações, através de teatro e assim por diante. A instrução por pares, que é mais uma variação da aprendizagem colaborativa e cooperativa. O currículo integrado, onde as disciplinas de fato dialogam umas com as outras, seja em cursos da educação fundamental, ensino médio, seja no ensino superior ou na pós-graduação. A aprendizagem significativa, que vem desde Alsubel, né? Desde Carl Rogers, e ela é modificada agora para poder dar esse significado novo. O ensino híbrido, que está sendo muito utilizado, sobretudo agora na pandemia, né? Estão sendo redescoberto, né? Essa interação digital. E o Deep Learning, que é uma aprendizagem científica, onde as máquinas também podem interagir com as pessoas e pode haver aprendizado também. Ora, quando se fala em aprendizagem por metodologias ativas, sempre há engajamento de pessoas conjuntamente. Nunca a ideia central não é isoladamente, mas é conjuntamente. E se é conjuntamente, são células de cooperação, são grupos de aprendizagem cooperativa e colaborativa, são grupos de aprendizagem em empresas, que é o TBL, né? São grupos de aprendizagem operativa, que isso vem da psicologia, grupos tutoriais, que são do PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, os de investigação, que é quando o grupo trabalha fora da sala de aula, né, as duplas de instrução. Então, são várias propostas de aprendizagem conjunta, né? E se espera muito, né, estou aqui no começo falando e mostrando os slides, porque eu sei que essa palestra vai ficar gravada também para outras pessoas se valerem dela, né? Se espera que haja propostas que venham dos docentes, e também dos alunos, é claro, mas que o docente proponha caminhos de ação, né, diferenciados, que haja comprometimento e engajamento dos estudantes, que organize o ambiente de aprendizagem. Às vezes a organização está hoje no mundo virtual, mas também a organização em sala de aula. Como que esse espaço está organizado para que aconteça de fato a interação, para que aconteça de fato, as metodologias sejam ativas em sua realidade. Como que os currículos podem ser organizados e as equipes de trabalho podem ser organizadas para que de fato isso aconteça. E quando a gente fala, essa metodologia aqui ela é uma metodologia ativa, ela é colaborativa, ela tem engajamento, ela promove o aumento da performance acadêmica. Imagina ter muito trabalho, tudo, e no final os alunos aprendem menos. Então tem algum equívoco acontecendo, né? Então ela promove de fato isso. Há desenvolvimento de habilidades, de competências pessoais, de competências profissionais, um curso que forma profissionalmente.
né? Há um conhecimento criativo através de respostas, de teorias, de produtos, de processos, né? Ela promove o desenvolvimento também de outras áreas, além dos conhecimentos conceituais, né? Ela promove uma educação integral. Então, ou seja, são várias perguntas que, se respondidas positivamente, você tem uma aprendizagem de fato ativa, colaborativa, integradora, né? E enriquecedora, né? Então, ela vai utilizar sempre trabalhos em duplos, individuais também, né? Ou em equipes, com divisão uma divisão criativa das responsabilidades da participação. E vai ter elementos centrais, né? Ou seja, vai ter responsabilidade individual, mas também vai ter responsabilidade de grupo. Eles vão depender uns dos outros, mas de forma positiva. Vai desenvolver habilidades, vai ter interação que vai promover esse desenvolvimento, e o grupo vai gastar tempo discutindo também sobre processos de aprendizagem. Então, tudo isso é muito importante, né? É interessante que nessa mesma palestra que eu mencionei do Piaget, lá no final da Segunda Guerra, na Suíça neutra, né, ele fala que cooperação é fator de personalidade. Nós nos situamos no contexto do grupo, nós nos submetemos, mas também nós nos fazemos respeitar. Então, há um conjunto aí de reciprocidades nessa construção, essa discussão objetiva, né? É interessante que o Edgar Dale, quando propôs aquela pirâmide da aprendizagem que é bem conhecida, né, e está sendo reestudada agora, né, o Dale colocou que há uma progressão que você aprende ouvindo, sim, né, mas você aprende também vendo, né, ou seja, uma aprendizagem audiovisual, dando exemplos. Mas quando você se engaja em debates, em explicações, uma aprendizagem em grupo, essa aprendizagem aumenta. Quando você pratica o que foi ensinado e aprendido, ela aumenta mais ainda. Quando você ensina para os outros, então você está adquirindo um domínio dessa aprendizagem. Então, desde apenas ouvir até ensinar para os outros, há vários caminhos de aprendizagem. O Edgar Dale propôs isso, e depois o Glasser colocou percentuais, né? Há questionamentos sobre esses percentuais, há novos estudos sobre esses percentuais acontecendo agora, mas, de fato, quanto mais engajamento há, quanto mais protagonismo se busca, quanto mais ativa é a participação do estudante, né, maior é a aprendizagem dele. Por isso que esses percentuais vão aumentando, né? E o interessante é que, quando você olha essa pirâmide, né, você vê que, para que o aluno ouça, o professor está fazendo uma fala, uma exposição, né? Para que ele veja um texto, né, ou veja alguma coisa, um material, isso está sendo mostrado para ele através do trabalho que o professor colocou diante dele. Então, é um material audiovisual. Os exemplos, em geral, são dados pelo professor ou pelo educador, né, a professora. Agora, quando você põe o engajamento do trabalho em grupo, o aluno tem que estar participando efetivamente. Quando ele pratica, ele tem que estar participando. Quando ele ensina para os outros, ele está engajado. Então, você observa que na pirâmide, na parte do alto aí, onde está sendo apresentado nesses slides, né, onde tem maior aprendizagem é onde se exige um maior engajamento do estudante. Isso está muito claro na pirâmide do Glasser, né, e do Edgar Dale, né, que é a pirâmide da aprendizagem. E numa ocasião, né, o Paulo Freire, né, isso foi em 89, né, eu estava começando no mundo da educação, assisti uma palestra dele, ele estava para poder entrar na prefeitura de São Paulo, a Luísa Erundina foi eleita prefeita, né, ele foi convidado para o secretário da Educação, e ele ainda fez palestra, e ele fez uma pergunta, né, por que os educadores sabem tanto? E ele respondeu, é porque eles ensinam. Ele nem deu tempo do grupo pensar, né? Mas ele foi explicando, né? Então, quando você ensina, né, você aprende duas vezes. Então, você está, de novo, você está voltando para o assunto. E o Zabala, né, lá há 20 anos atrás, né, ele fala que nós, educadores, podemos inventar muitas possibilidades, mas o segredo de tudo está na participação dos alunos no processo de ensino. Interessante que o Zabala, ele não fala assim na participação dos alunos no processo de aprendizagem. Ele fala que os alunos têm que participar no processo de ensino. E ele vai além, né? É impossível atender a diversidade de uma sala de aula, as várias diferenças que existem, se nós não considerarmos os alunos como agentes educadores dos seus companheiros. Interessante, o Zabala participou da reforma do ensino espanhol e ele tem esse pensamento central aí do aluno estar engajado
ele estar ativo na produção do seu conhecimento, na construção do seu conhecimento. O próprio Vygotsky já dizia isso, né? Que o aluno aprende de forma mais eficaz quando faz no contexto de colaboração, de intercâmbio. O que é a ZDP que nós pedagogos tanto falamos, né? Essa zona de desenvolvimento proximal. É quando um está próximo ali, né? Ele ensina para o outro, ele ajuda o outro, que ele é capaz de aprender quando está em colaboração, em cooperação com seus companheiros. Então a ZDP é isso, né? É justamente isso. Ora, o Freinet já falava que a vida da escola é isso, né? Que o trabalho dela, que a vida da escola supõe a cooperação, inclusive educador cooperando com educador. Não é só aluno com aluno, é aluno com aluno, é discente com discente, é docente com discente, é equipe educativa com os estudantes também, e assim por diante, né? Então, depois dessas várias pesquisas, vários processos, né, que a gente tem avançado, sempre nesses anos todos, desde 95, eu estou nessa área, nessas pesquisas, uma questão recorrente é estudantes que são bons estudantes, que vão bem, que têm alta performance em um determinado conteúdo, uma determinada disciplina, será que o grupo atrapalha ele? Porque, vejam, o PBL, que é tão utilizado na área médica, na área da enfermagem, né, na formação dos médicos, que ele é bem baseado em trabalho em equipe, né, grupos tutoriais. Então, essa pergunta também, eles fazem a mesma pergunta. Será que isso não vai atrapalhar o estudante que tem alto rendimento, alta performance? Essa é uma boa pergunta, né? E aí, então, grupos que cooperam entre si, né? E grupos que competem entre si, eles se equivalem quando o assunto é aprendizagem? Né? Qual grupo, então, aprende mais, é produtivo? Tem outras pesquisas sobre isso também, né? Quando reunidos em grupos de Problem-Based Learning, né, que é o PBL, né, aprendizagem baseada em problemas, os estudantes dedicam mais tempo a esse raciocínio que traz conhecimento conceitual, que acumula conhecimento que está nos livros, esse conhecimento, ou eles questionam esse tipo de questionamento exploratório, ou quando estão em grupo eles passam mais tempo discutindo, superando problemas, buscando resolver conflitos, né? Essa é outra pergunta também que a gente vai responder agora daqui a pouquinho, né? Então, há vários estudos feitos em nível mundial, Estados Unidos, Europa e também no Brasil, né, na Ásia também, que reúnem várias análises, então uma meta-análise comparativa sobre desenvolvimento de competências e habilidades quando nas metodologias ativas baseadas em cooperação, né? E essa pesquisa aqui nós realizamos em 2015, né, e ela aqui é importante para a gente ter essa compreensão. Imaginem assim, em fevereiro, né, imaginem um semestre letivo, e em fevereiro feita uma avaliação diagnóstica, né? E nessa avaliação diagnóstica você percebe numa determinada disciplina que há estudantes que têm facilidades para essa aprendizagem. E você percebe também que alunos têm médio aproveitamento e alguns têm mais dificuldade nesse conteúdo específico. Então você, para efeito de pesquisa, você separa esses grupos, e isso foi feito. E o grupo 1, os estudantes com alto rendimento, naquela disciplina. No grupo 2, com médio rendimento, no grupo 3, com baixo rendimento. Mas pega esses estudantes, né, e você os coloca de forma conjunta, onde em cada grupo tem estudantes de alto rendimento, de médio rendimento e de menor rendimento numa disciplina. Então, ou seja, em todos os grupos, os alunos estavam não num grupo que era apenas alunos de alto rendimento, mas o grupo sempre um grupo assim com uma mescla do que havia, né? E vejam que interessante, em 2 turmas, né, os estudantes trabalharam assim, em equipes de aprendizagem, né, colaborativa e cooperativa, onde em cada grupo tinha alunos do grupo 1, 2 e 3. Não quer dizer que tinha apenas 3 alunos, mas tinha alunos de alta performance, de média e de menor performance naquele conteúdo. E em outras 2 salas, aí é chamado duplo cego, né, na pesquisa científica, né, havia também esses alunos, mas sem formação de grupos. E sempre todo o trabalho ia ser feito individualmente. E o interessante é que nos meses de março, abril, maio e junho,
foram feitas outras avaliações, então, a avaliação diagnóstica em fevereiro, as outras avaliações cumulativas, né, e progressivas foram feitas uma em cada mês, nas 4 turmas. E agora vem então os resultados científicos dessa pesquisa. Observem que a média, né, a média dos alunos de alta performance era 7,2. Por isso que aparece a primeira nota aí. 5,4 era a média dos alunos de média performance, 3,1 a média. Obviamente, média, há números aí desencontrados, né? Então, a média. Na avaliação do mês de março, os alunos que trabalharam em grupos, né, os de alta performance, aumentou para 7,7, depois 7,9, 8,6 e 9,1. Então, houve um crescimento, o aluno de alta performance dentro desse grupo, né, baseado em metodologias ativas, né, cooperativo, mesmo sendo progressiva, essa variação é individual, tá? Então, ele avançou de 7,2 para 9,1. Observe que o de média performance de 5,4 foi para 8,2, e o aluno de maior dificuldade, o que teve baixa performance em fevereiro na avaliação diagnóstica, ele foi de 3,1 para 6,9. Alguém pode pensar assim, peraí, o estudante de baixa performance ficou apenas com 6,9. Aí a gente tem que olhar um outro aspecto, né? É que ele saiu de 3,1 e foi para 6,9, né? Observe que nas salas F e G, onde eles trabalharam apenas individualmente, nunca em aprendizagem cooperativa e colaborativa, nunca em grupos, né, baseados em metodologias ativas, também houve crescimento do estudante de alta performance. De 7,2 ele foi para 8,2. O aluno de média performance de 5,4 para 6,6. E o de baixa performance de 3,1 para 3,7. Então, ou seja, mesmo trabalhando individualmente, houve conhecimento, houve crescimento, ele foi progressivo, com dificuldade ou não, mas quando você compara, né, o trabalho em metodologias ativas e o trabalho isolado, a diferença é muito grande, né? E de tal forma que, se olhar só os alunos de alta performance, né, na linha laranja está aquele que trabalhou só individualmente, ele cresceu. É prova de que o aluno de alta performance ele se mantém em alta performance, né? Mas aquele que trabalha ensinando os seus colegas, compartilhando conhecimento com eles, ele cresce muito mais. Ele saiu de 7,2 para 9,1. Então aqui, nesse slide, né, está se mostrando que aquele que trabalha em grupo, ele leva vantagem sobre o que trabalha individualmente, seja ele de alta performance, seja ele de média performance ou de baixa performance. Então, ele cresce mais. Aqui o aluno de média performance, no segundo slide, né? Desculpa, aqui o de média, isso, né? 8,2, 6,6, ele cresce mais percentualmente, quase 25%, e o de maior dificuldade, esse então, né? Quando ele trabalha em interação com os outros, ele cresce muito, né? O crescimento dele foi de quase 90%, comparativo com aquele que trabalha sozinho. Bom, isso aqui é uma pesquisa que foi feita no Brasil, né, onde mostra o crescimento maior, né, está muito claro. Esses slides também serão disponibilizados para vocês aí, que estão participando dessa palestra, né, estão acompanhando. Os resultados finais comparados mostram que os resultados de Stanford, eles chegaram a até 70% em algumas pesquisas, em outras 50%, em outras 40%. Os resultados que nós alcançamos aqui no Brasil mostraram quase 40% de ganho acadêmico conceitual maior nesse trabalho em metodologias ativas, quando comparado com o trabalho isolado, individual, né, dos estudantes. Então, há de fato aí um crescimento. E nesse momento, então, agora, é interessante a gente abrir os microfones, né? Abrir a participação de todo mundo para a gente poder conversar um pouquinho agora, então, sobre esses assuntos, sobre essa nova obra, né? Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui também, mas vamos abrir o microfone, vamos conversar um pouquinho e a gente vai trabalhando, então, nessas falas,
eu pus os slides de forma objetiva para a gente ter tempo de a gente conversar um pouquinho sobre esses temas, sobre esses assuntos, sobre esses conceitos. Vamos lá, então? Lucimere e outras pessoas do grupo. Vamos lá, professor. Olha, excelente explanação. Vem até de encontro ao que a gente sempre acredita, tá, professor? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando assim: se a gente usar metodologia ativa, a gente vai estar deixando de ofertar o conteúdo, né? Hoje a gente sabe que a gente não precisa trabalhar com conteúdo, é com conhecimento, né? A gente precisa fazer com que o estudante ele adquira habilidades. Então, com o slide que o senhor mostrou, fica muito claro que perpassa pelas condições da avaliação, né? Quando você mensura os resultados, vamos dizer assim, a gente mostra que trabalhar colaborativamente, trabalhar com metodologia ativa, né, engajando tanto o professor quanto o estudante, a gente tem um rendimento até muito superior do que se a gente continua investindo em avaliações tradicionais. Então, esse foi um foco que me chamou muito a atenção, porque quando a gente estuda, né, a gente vem desde 2016 estudando, tentando entender um pouco os processos, né, curriculares de escolas que são transformadoras. E a gente vê que realmente todo o currículo ele é elaborado de forma colaborativa e não numa espécie, né, de competição e de ranqueamento de quem é melhor, de quem é pior, mas numa situação de colaboração. E a gente consegue fazer, né, o processo, ele existe, ele é mais factível se a gente usar as metodologias ativas a nosso favor, né? Bom, gente, obrigada, viu, professor? A gente abre aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, gente, por favor, o microfone está aberto, tá? Alguém? Bom, enquanto as pessoas vão formulando aí nas suas mentes algumas perguntas para o professor Frank, eu vou ler a pergunta da Francis Mar aqui para o senhor, tá, Frank? Perfeito. Ela colocou o seguinte: você disse que um país implementou a questão socioemocional como parte curricular. Mas você não acha que, mesmo não sendo parte visível, essas características são trabalhadas no currículo oculto aqui no Brasil? Você acha necessário trabalhar esses fatores indissociáveis? Essa pergunta é muito boa, porque vamos pensar assim, né? Você tem uma proposta de trabalhar competências, habilidades, valores. E essa proposta, quando ela é assim algo mais difuso, tipo os temas transversais, a experiência tem mostrado que em algumas instituições isso é levado muito a sério e os temas transversais como ética, né, respeito, solidariedade, né, educação ambiental e outras mais são bem trabalhados. Em algumas não, como é uma função de todos, acaba sendo de ninguém. Então, aquilo que é tarefa de todo mundo, até que ponto aquela tarefa é especificamente de alguém? Então, quando a Austrália propõe a educação socioemocional como parte integrante do currículo, eles desenvolveram materiais didático-pedagógicos para que os professores façam um trabalho efetivo em desenvolver essas questões de relacionamento interpessoal, essas questões de valores, de convívio e cidadania, de respeito, de convivência democrática. Então, ela estabeleceu parâmetros para que isso de fato aconteça numa educação socioemocional e às vezes nós não temos isso muito claro. Então, isso tá meio difuso e alguns fazem bastante e outros não fazem nada. Então, nesse sentido, enquanto proposta curricular, eu acho que a Austrália deu um passo à frente e esse passo é positivo. Isso não seria assim, nós já temos isso e porque nós temos, nós o fazemos. Eu não tenho essa segurança de que por isso estar na LDB, né? A LDB, por exemplo, ela fala que o conceito de educação, ela é muito clara lá no preâmbulo da lei, né? É papel da família, da sociedade, né? Da escola. Mas até que ponto a sociedade encara que o papel dela é educar também? Né? Até que ponto os outros integrantes desse grupo encaram isso, que a família de fato encara isso. Acaba sendo um peso mesmo da escola. Então, embora a lei proponha que todo mundo é agente educativo, quem educa de fato, educação formal, é a escola. Então, por isso que eu acho que a Austrália saiu na frente nesse sentido.
O professor, aí no caso, então, o que a gente poderia propor em termos de instituição, ou de curso, ou de redes, né, que nós temos também a participação de alguns profissionais da rede municipal de Valença. Então, o que a gente poderia propor seria a elaboração de um material que auxiliasse o professor a trabalhar com as questões socioemocionais em suas turmas. Seria isso? Sim, sim. Assim, obviamente, como isso é uma coisa nova, né? Você tem autores que trabalham com isso, como o Daniel Goleman, né, que é educação emocional, né? Você tem o Gardner, que tem uma parte do trabalho dele que se volta para isso também, né? É, esses conhecimentos que a gente vai tendo ao lidar com o outro, aprender o convívio em sociedade, e assim por diante, educação em direitos humanos, em cidadania, em valores, em respeito, em convivência democrática, mas a gente não tem um material sólido, então é um começo. Vai ter alguns materiais que a gente vai melhorando isso aí. Eu compartilhei agora com vocês no WhatsApp, depois vocês podem compartilhar com o grupo, um estudo que nós fizemos, que aí é um estudo mais amplo, né? Onde a gente trabalhava aí especificamente competências e valores. Competências e valores. Eu não sei se dá para poder compartilhar isso nessa tela, esse material que eu enviei aí agora. Será que é possível? É possível sim. Deixa a professora Lucimere me encaminhar que eu compartilho aqui para a gente. Né? Porque quando a gente pensa até que ponto a gente está desenvolvendo competências e habilidades e até que ponto o estudante se vê aprendendo essas competências e habilidades. Porque o aprendizado conceitual, ou seja, o conhecimento das disciplinas, né, o aprendizado lá da matemática, da língua portuguesa, as pessoas estão passando isso, mas até que ponto outros valores estão sendo aprendidos, outras competências, outras habilidades que ele vai carregar para a vida, e para a vida profissional, para a vida cidadã, para o compromisso social dele. Então, vamos ver se a gente consegue ver isso aí rapidamente. Estou pegando aqui, professor. Ah, joia. Né? Boa, Fran. A gente está. Acho que é um longo caminho. A gente tentar mudar a desfragmentação curricular. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é isso, a desfragmentação curricular, que quando a gente coloca a questão da metodologia ativa, a gente tem que pensar que eu não tô, que quem vai direcionar o meu caminho não é o conteúdo, né? A gente está acostumado, ou mal acostumado, até pelo processo educacional da qual nós viemos, num processo que é muito linear. E a gente, com a metodologia ativa, isso sai um pouquinho de foco, porque a gente não tem mais a linearidade do processo, né? Então, a gente tem uma outra questão. Eu vou tentar compartilhar a tela, que ficou muito pequeno. Eu vou comentar essa página que eu avancei até aí, não sei se dá para poder aumentar essa tela. Aí cada um aumenta o seu, mas aí para facilitar para todo mundo, eu vou compartilhar a tela que fica, eu acredito que vai dar para todo mundo visualizar da mesma forma. Deixa eu só mudar aqui. Que compartilha a guia do Chrome, onde está o trabalho, que aí eu mesmo amplio. Isso aí, uma boa. Então vamos lá, eu vou falar a página que é para poder você estar na página 29 do artigo na revista, né? Saiu agora, em setembro, 25, né? 26, 27, 28, 29. Isso, um pouco mais embaixo dela. Isso, né? Então, uma primeira pergunta, né, de aproximação, né? Esse aqui já é o segundo questionário, né? Então, ali é de autoconhecimento, habilidades e competências. Aqui a gente usou a escala Likert, né, que ela é de gradação, não de sim ou não, mas é de intensidade, né? Então, ele vai responder se nunca, se pouco, moderadamente, muitas vezes ou sempre. Então, desde o nunca até sempre, então há um caminho progressivo, né? Então, quando você está envolvido nesse trabalho, né? Só voltando um pouquinho, professora, para poder, antes da escrita da tabela 1, só isso, aí, né? Então tá ali. Ao olhar, né, retrospectivamente a sua vida estudantil, em sua própria trajetória no que diz respeito ao trabalho em equipe na vida escolar acadêmica, como você se avalia? Então agora o estudante olhando para si mesmo.
né? Isso foi feito com alunos de ensino médio e com alunos do ensino superior, né? Então é lógico, a gente às vezes tem que adequar a linguagem do questionário para a faixa etária que a gente está trabalhando, né? Então, pensando em todas as vezes que você trabalhou em grupo, como você se avalia nas habilidades e competências da tabela abaixo? Então, considerando onde 1 é nunca, onde 5 é sempre, né? Então, como você vê a sua participação? Então, isso aqui é um modelo de um dos questionários trabalhados para poder o estudante primeiro se enxergar, então lá no começo do trabalho, e lá no final a gente faria outro. Então, aí ele enxerga o quanto ele cresceu. Por exemplo, você se engaja, né? Comprometimento e interesse, né? E participação nos trabalhos, e ele vai responder para ele mesmo se ele está crescendo nisso ou não, né? A proatividade dele. Ele se apresenta para poder realizar o que precisa ser feito, ele tem iniciativa, presteza, prontidão, agilidade, né, diante da tarefa. Então ele vai, às vezes, sim ou não. Então esse questionário ele pode ser feito tanto no começo de um projeto, como também retrospectivamente depois também, né, lá no passado, né. Então a gente fez isso. Depois, é lógico, tem os resultados, né? A responsabilidade individual, será que ele se incumbe individualmente? Ou ele é de grupo? Ele ajuda quando acontece alguma coisa que todo mundo tem que se envolver, né? Então as coisas dele no grupo, as coisas, né? Ele está ali pontual para entregar as tarefas, as atividades. Então são várias pequenas habilidades e competências que ele leva para a vida profissional depois. É interessante isso. Ele se enxergar enquanto protagonista no desenvolvimento dos seus próprios valores, suas próprias habilidades, suas próprias competências que ele vai carregar para a vida, né? Avançando um pouquinho mais na página aí, na próxima página, aparecem outras, né? Deixa eu pegar aqui. Desce um pouquinho mais aí, né? Olha, essa primeira, né? Saber ouvir atentamente, né? Então, o mundo moderno ele tem muito isso. As pessoas estão muito prontas a falar, a contar a sua experiência, a mostrar suas coisas, a apresentar o que eles vivem. Mas será que ele está pronto a ouvir o outro? Isso é uma habilidade de vida social, né? Então, saber ouvir atentamente é você parar o que está fazendo e você, de fato, prestar atenção no outro, né? Às vezes, quando você pensa como a vida está na modernidade, tem pessoas que você está conversando com elas, mas elas não estão ouvindo você. Elas estão olhando no celular, elas estão fazendo outra coisa, elas estão, sabe, focadas, mas elas não estão te ouvindo. Então, isso é uma habilidade desenvolvida também, né? Explicar, você consegue explicar as coisas de forma clara, organizada, objetiva, né? Então, o estudante começa a perceber que tem habilidades que ele vai levar para a vida toda, né? Ele também tomar a frente, sabe, né? O diálogo, como que ele resolve as coisas, ele é capaz de enfrentar. Então, assim, ser protagonista, que é o que nós queremos que os alunos sejam, ser autônomo, que é o que Piaget fala em todos os livros dele, né? Ele escreveu 42 obras. Depois fizeram uma compilação, tem mais de 50 hoje, né? Ele fala muito em autonomia. E autonomia, Piaget tinha um problema, nós da pedagogia gostamos muito do Piaget, mas o Piaget era meio crítico da escola, sabe? Então, assim, porque ele às vezes achava que a escola não dava não trabalhava essas ferramentas que de fato são necessárias para a vida depois. Porque você dá conteúdos acadêmicos, isso até que não é tão difícil, mas você dá habilidades e competências, isso dá trabalho. É desafiar o estudante mesmo a ser protagonista, a se engajar, né? A construir o conhecimento dele. Isso também envolve habilidades, competências e valores também. Não é só o conhecimento conceitual, né? Por isso que o Zabala é tão enfático nisso, de você envolver o estudante, né, em processo de ensino, para poder ele tomar parte disso também, né? Aí tem um segundo questionário que eu mostro antes de abrir para outras perguntas, né? Tá aqui para baixo, Tá, professor? agora pode descer com vontade. Pode descer, né? Questionário Aí, 3. é o 3. Isso, olha o 3. Né? Então, ele tá com os colegas, ele está em duplo, ele está com os colegas, né? Será que todos os membros do grupo têm a oportunidade de expressar livremente as suas opiniões? Imagine ele fazer uma análise ao final de um trabalho em grupo, onde eles trabalharam para uma feira de ciências, né? Vários grupos montados, né? Um projeto na escola, uma feira cultural. Então, ao longo de 2, 3 meses, vários professores engajados, os alunos em equipes, né? Trabalhando várias coisas. No final, eles voltam e falam assim: todos os membros daquele grupo tiveram a oportunidade de expressar as opiniões deles? Né? Eles tiveram problemas quando foram definir os desafios do grupo. Eles procuraram vivenciar e superar os conflitos que acontecem. Sempre acontece conflito, né?
Eles enfrentaram os problemas ao longo do tempo e conseguiram resolver? Desce um pouquinho mais para poder, né? Nesse mesmo slide ainda, só um pouquinho para Vou baixo. descer um pouquinho aqui. Isso, né? Aqui? Aí isso, ó, ele tá vendo coisas de grupo, tá vendo coisas individuais. Eu me relaciono bem com todos os membros do grupo, né? E sempre as respostas são numa gradação, né, da escala Likert, né? Que é desde o nunca, isso nunca aconteceu, né? Ou o sempre eu faço isso. Então, eu estou sempre engajado. Então, assim, ele vai graduando. Ele mesmo está se autoavaliando. Você tem mediação de conflitos, você tem grandes grupos de respostas. Quer ver? Olha o outro grupo de respostas. Para Avançando um baixo, pouquinho mais. professor? Isso, para baixo. Aqui. Isso, interdependência positiva, né? Será que todos os membros da equipe se envolveram para o alcance dos objetivos? Será que a divisão das tarefas foi justa e equilibrada? Cada um recebeu uma função para fazer? Eles ficaram felizes quando eles alcançaram os alvos? Né? E agora, individualmente, eu assumi minhas funções e eu torci mesmo e vibrei com cada sucesso que meus colegas alcançaram? Nós celebramos juntos as coisas que nós conseguimos? Então, assim, há vários aspectos do crescimento individual, no que diz respeito a habilidades, competências e valores, que a gente leva para a vida, né, que transcendem aqueles conteúdos que a gente viu lá no quinto ano, no sexto ano. Antigamente falava, né, quinta, sexta, sétima, oitava série. Hoje, né, a gente tem aí o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Então, desculpa, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Então, assim, a gente aprendeu algumas coisas ali na sexta série, hoje sétimo ano, ou a gente aprendeu algumas coisas na sétima série. A gente lembra muito bem o que é polinômios. A gente lembra o que é mol lá no ensino médio. E a gente olha hoje uns para os e fala, o que é isso? Hein? Então, mas é isso que ficou ou o que ficou de fato? Então tem muitas coisas que a gente tem que pensar em termos de aprendizagem que ficam e a pessoa carrega para a vida toda, mais do que os conhecimentos conceituais. Então, como isso foi trabalhado é muito relevante e é por isso que as metodologias ativas têm muita força na formação médica, na formação da área da enfermagem. Eles usam muito isso, né, o PBL, e a proposta de projetos foi para a empresa, né, o Design Thinking, né, que é a pedagogia de projetos, que a gente fala tanto, né, do Fernando Hernández, né, o espanhol lá, né, que põe isso até como uma base curricular de trabalhar com projetos e tudo. Então, essas propostas trabalham muito habilidades, competências, trabalham muito valores pessoais e profissionais. Então, assim, isso é uma coisa interessante. A escola está trabalhando. Ao mesmo tempo, então vou ter que abandonar o meu trabalho aqui em matemática para poder fazer isso, o meu trabalho aqui em língua portuguesa, o meu trabalho em geografia. Não! É justamente trabalhando esses conceitos em geografia, esses conceitos em história, esses conceitos em língua portuguesa, né? em educação física, a gente também trabalha esses outros. Então, isso é muito relevante. Né? Eu falei da interdependência positiva, mas também tem outros ali, né? Um pouquinho para baixo nesse mesmo slide. Deixa eu Né? Ou pegar no aqui. próximo. Aqui? Como desenvolver responsabilidade individual e de grupo. Agora vamos um pouquinho mais abaixo. Esse? Isso, habilidades e competências, né? Esse aí também, né? Olha essa. Nós buscamos aprender, né, uns com os outros. Nós respeitamos as diferenças, reconhecemos que cada pessoa é diferente, que pensa diferente dentro do grupo, né? Descendo um pouquinho mais. Né? Nós sabemos que trabalhar em equipe é um aprendizado, a gente procura desenvolver isso, né? Então, ou seja, são muitas competências, habilidades, são trabalhadas. Agora, é lógico, a gente não trabalha todas ao mesmo tempo ou tudo de uma vez. E então é lógico que ao longo do tempo que o estudante está num curso, diferentes professores, diferentes educadores, professoras trabalham diferentes habilidades, diferentes conteúdos acadêmicos, diferentes contextos, diferentes momentos, diferentes projetos, trabalham diferentes competências pessoais e profissionais. Então, a Universidade Federal do Ceará criou um programa chamado PASSE, né, que é um programa de aprendizagem, né, em células cooperativas estudantis.
E esse programa PASSE tem 300 bolsas. E essas bolsas de iniciação científica estão tem no curso de medicina, tem no curso de direito, tem na pedagogia, tem na engenharia, tem na história, na geografia. Então, o estudante que se compromete a ter um grupo de estudos, né, de engajar-se na aprendizagem, ao mesmo tempo em que vários estudantes estão aprendendo conjuntamente, ele recebe uma bolsa para isso, para poder se engajarem. Aí a Unemat, né, a Universidade Estadual do Mato Grosso, criou um projeto semelhante de metodologias ativas nesse mesmo contexto. O Instituto Federal em São Paulo, em algumas unidades, está criando projetos assemelhados. A Universidade do Porto, em Portugal, né, em parceria conosco, né, estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre como isso está acontecendo, como que isso está acontecendo nas escolas e como assim que a gente está conseguindo que a escola transcenda esse modelo tradicional, que é esse foco só em ensinar conteúdo, e consiga de fato pensar numa educação integral, de ensinar competências e habilidades que sejam pessoais e profissionais, que ele carregue para a vida de fato, né? É lógico, ninguém tem essa pretensão de ser a escola perfeita, a escola que consegue dar conta de tudo, mas de ser uma escola que busca, de fato, uma educação integral. Eu não quero cansar vocês, mas assim, são vários estudos que levam a isso, e esses estudos estão avançando, são muito bacanas. Eu tenho, em várias oportunidades, tenho viajado o país, né? Agora eu peguei um cargo de direção, né? Isso vai ficar um pouco mais limitado, né? Mas assim, tenho visto isso em vários lugares, em várias instituições, e às vezes a gente vai nos lugares e as pessoas, quando escutam, falam, nós estamos fazendo isso aqui, a gente faz nesse tipo de projeto, a gente faz isso, nossa, que legal. Então eles enxergam que eles estão fazendo muita coisa mesmo, e outros falam assim, nossa, poderíamos fazer isso aqui. Então tem muita gente fazendo coisas muito bonitas, sim, em diversas partes, e tem gente que infelizmente não está fazendo não. Então é isso que a gente está vendo na educação. Ô, professor, até uma pergunta da Elisângela aqui. Quando vocês colocam essas perguntas para que os estudantes respondam, como é que vocês conseguiram perceber se eles responderam mesmo a verdade? Né? Eles colocaram o sentimento deles ali e eles fizeram com verdade, com engajamento. Então, primeiro a gente explica como funciona o processo. Aí, no artigo como um todo, esse artigo está disponível para vocês, esse artigo dessa revista, né, onde tem essa parte do estudo, é feito um trabalho com o estudante, para ele entender o que é isso, o que é ele se engajar no próprio desenvolvimento dele. Quando ele toma consciência disso, ele está respondendo para ele mesmo. Então, se eu responder tal coisa, eu vou estar tirando uma nota melhor ou maior. Não, ele não vai ganhar nota por responder esse questionário. Então, é algo de autoconhecimento, né? E isso é lógico, né? Esse tipo de estudo, nós fizemos respeitando o anonimato do estudante. Quem tem acesso às respostas dele é ele e o docente envolvido. Então, não é algo que é aberto para a turma. Então, assim, ele tem um compromisso só com ele, só, de falar a verdade para ele. Se ele está mentindo para ele mesmo, ele não vai ganhar mais nota ou menos nota por causa disso. Então, por isso, para ele é importante, no começo do processo, ele responder e ele ver o quanto ele cresceu naquilo. Isso foi passado para o estudante. É passado para eles nesse projeto. Então, nesse sentido, sim, pode ter alguns que mentem para si mesmos, mas eles não vão ganhar nada com isso, né? Então, se ele percebe que ele não vai ganhar, então ele vai ser mais autêntico. A tendência é que sejam mais autênticos. E aproveitando, então, a deixa, né? A Andréa Helena fez uma pergunta seguinte: existe uma faixa etária específica para iniciar essa forma de aprendizagem? Essa pergunta é muito boa, hein? Essa pergunta ela repete em todos os lugares, né? Eu estava lá na Dinamarca falando para o pessoal lá, né? E essa questão veio porque tem aquela questão que eu devolvo para você e para o grupo aqui, né? Se a gente parar para analisar, os alunos estão prontos para o trabalho em equipe? E, em geral, quando você pergunta isso, a resposta dos docentes é não. Eles não estão prontos para trabalhar em equipe. Você vai lá no primeiro ano do ensino médio, raramente você vai ter uma resposta sim, eles estão prontos para trabalhar em equipe. Lá no sexto ano, né, os alunos de 10, 11 anos de idade, lá nas séries iniciais, lá na educação infantil, na pós-graduação, esse pessoal está pronto para trabalhar em equipe, né? Esse pessoal sabe trabalhar em equipe. Então, justamente porque eles não estão prontos, a gente tem que começar.
então a gente pode começar a qualquer idade. Né? Justamente porque ele tem competências que eles precisam aprender, que só o trabalho em equipe vai ensinar isso para eles, só a interação com os outros vai ensinar isso para eles, é que eles precisamos fazer. Então, é um desafio, né, que a gente enfrenta desde como pais educando filhos, né, e professores no trabalho com seus estudantes. Uma mãe que chega no quarto e vê o quarto bagunçado, os brinquedos esparramados, ela vira para o filho e fala assim: guarda os seus brinquedos e arruma a cama. E vai embora. Numa outra família, mesma faixa etária, a mãe, o filho, a mãe entra no quarto e fala assim: olha, enquanto eu guardo os brinquedos, você arruma a cama. Ou enquanto eu arrumo a cama, você guarda os brinquedos. Qual mãe vai estar ensinando cooperação para o filho de forma mais eficiente? A primeira ou a segunda? A segunda, porque ela vai estar fazendo junto com ele. Então, viver a cooperação junto com os alunos é desafiá-los à cooperação, é fazer junto com eles. Eles vão aprender rapidamente. Se nós achamos que eles não estão prontos, eles nunca vão estar prontos. Né? E se nós partimos do pressuposto que eles têm que aprender isso, então eles estarão prontos, na medida em que a gente avance com eles. Nós somos o espelho deles, é o que Elisângela acabou de falar. A gente vai estar junto com eles. E Né? por que é tão difícil colocar na prática? Que aí a Maria Eduarda fez esse questionamento. Em realidade, muitos docentes fazem isso. Eles fazem de diferentes maneiras. Às vezes não com uma linguagem didático-pedagógica científica, às vezes com uma linguagem mais simples, estão fazendo isso sim. Né? Às vezes nós falamos para eles assim: vocês vamos dividir em grupos e vocês vão fazer tal coisa. Né? Às vezes, aquela divisão em grupo talvez não tenha todos os elementos que nós gostaríamos que tivesse de uma aprendizagem em metodologias ativas. Talvez não tenha a divisão correta de responsabilidades e funções. Talvez reunimos só para aquela aula, não enquanto processo, né? Que tem uma diferença. Você reunir para trabalhar em equipe numa aula só e você desafiá-los a trabalhar em equipe, formar um grupo onde eles trabalham naquela aula, trabalham às vezes um pouco em casa, trabalham em outra aula, constroem um projeto. Foi um processo. E aí sim, ao longo do processo, eles enfrentaram dilemas, enfrentaram dificuldades, tiveram que ensinar coisa um para o outro, tiveram que refazer alguma coisa, tiveram que superar crises dentro do grupo. Então, eles desenvolveram habilidade justamente porque eles eram uma equipe permanente. Então, aí sim, aqui eu tenho um elemento de PBL, aqui eu tenho um elemento de metodologia ativa, que é a permanência do grupo. Então, se eu monto um grupo e desfaço esse grupo toda hora, eu montei um grupo, na outra aula eu montei outro grupo, eles vão aprender só alguns elementos de metodologias ativas, de competências. Se eu mantenho um grupo mais tempo reunido, aí eu dei a eles mais oportunidade de aprenderem outras habilidades. Nisso a diferença. Então, por isso que alguns professores fazem com mais eficiência, eficácia e mais sucesso, e outros com menos. Porque ele está usando só alguns elementos, outros estão usando mais. Né? Então, a permanência do grupo é uma delas. Então, é difícil? É difícil. Mas o que é que se faz em educação? E eu pergunto para todos que estão aqui no grupo, para vocês, né? Todos e todas que estão aqui no grupo. É difícil, mas o que a gente faz em educação que traz resultado que é fácil? Nada. Eu acho que nada. Tudo que a gente faz que traz resultados dá trabalho. É sério. Olha na escola, alguns aqui estão estudando na faculdade e trabalham numa escola. E mesmo os professores aqui da faculdade. Né? Então, assim, quando você consegue bons resultados, aquilo deu trabalho. Sempre dá trabalho, né? O que traz resultados. Né? É uma raridade você fazer uma coisa simples e dar grandes resultados. Então, Pois é. dá trabalho sim, né? Ô, professor, e o que o senhor acha, assim, já que a gente tá, a metodologia ativa ela acaba fazendo com que o aluno adquira habilidades socioemocionais, que vai colocar ele para trabalhar num fluxo longínquo, né, em equipe, resolvendo conflitos, problemas. O que o senhor acha da BNCC? Ela veio como um documento normativo para poder colocar em prática a metodologia ativa? Essa é muito boa. Eu fiz uma capacitação para o município aqui no estado de São Paulo, Carapicuíba, né?
Foram 3 dias, onde nós nos debruçamos sobre a BNCC e os desafios que ela representa hoje, né? Nós trabalhamos com a BNCC do pessoal do ensino fundamental, não foi a do ensino médio, não, tá? Que foi recentemente, né, agora homologada, etc. E tal. Pessoal do ensino fundamental. E investigando mesmo a fundo, né, os desafios que ela propõe, as propostas que ela tem. Sim, ela tem muito ali de inovação no sentido de desafiar esses aprendizados, além dos conceituais, também a aprendizagem de habilidades e competências, né, e até mesmo de valores. Eu acho que a BNCC, vejam, a proposta da BNCC, ela não, a gente tem que transcender a ideia de um atrelamento ideológico, tá? Porque ela vem, é uma proposta antiga. Quem está acompanhando a educação há vários anos sabe que desde os anos 80, na verdade, se pensa em reformular currículos, reformular propostas. Eu lembro de uma reunião em Brasília em 89 e outra em 91, isso faz muito tempo, mais de 30 anos, 29 anos, onde já se discutia a necessidade de você reformular a Base Nacional Curricular. Então, assim, são estudos antigos, né? E eles, de tempos em tempos, acontecem em diferentes países. A reforma do ensino espanhol foi nos anos 90, né? Para a gente ter uma ideia, né? Então, seja assim, isso não é algo assim que é exclusividade do Brasil. Então, ela se concretizou nos últimos anos, né? Mas é uma proposta antiga, muita discussão, muita colaboração, muito envolvimento do CNE com as sugestões deles também, né? Do MEC, aqueles vários questionários. Então, finalmente chega na Base Nacional Curricular. Ela é perfeita? Não. Né? Mas ela foi a proposta democrática, depois de várias contribuições, que tem ali o que idealmente, né, naquele determinado tópico, nos vários caminhos curriculares da BNCC, né, e como trabalhar isso. Então, a inovação dela é talvez isso mesmo. Talvez é isso que ela tem de trabalhar habilidades e competências, né, além de como ensinar o conteúdo conceitual, o operacional, né, e o valorativo. Então, uma tentativa de trabalhar tudo. Não é fácil, porque foram muitas pessoas envolvidas, muitas contribuições de diferentes partes do país, né, para poder reunir tudo no documento, né, e agora você destrinchar esse documento nas secretarias municipais de educação, que são as que lidam, né, nas secretarias estaduais de educação, os cursos de pedagogia agora pegando isso e como também trabalhar isso, desafiar os estudantes a conhecerem para depois trabalhar, né. O meu único medo é do engessamento, né? Porque sem a base, o professor fazia mais livre. Com a base, ele não ficar, ele tentar transcender a base, né? E ele não se limitar a ela. Justamente essa base, né? Então ele tentar transcendê-la, né? Mas que ao menos a base seja trabalhada. Então eu acho que sim. A resposta é sim. Ela tem uma tendência de querer também trabalhar os aspectos aí, né? Por tudo que eu li, que eu pesquisei, estou falando especificamente né, que não do ensino médio. Né? Ela tem sim esse desejo de trabalhar habilidades, competências e valores, além do conteúdo conceitual. O Frank, isso perpassaria então por uma reformulação nos cursos de formação de professores, tanto na questão inicial, quanto também formação continuada para os professores que já estão em rede. Que aí eu estou vendo até a minha xará, a Mônica, colocando aqui que os professores ainda não compreendem o sentido do documento, né? Então, eu acredito que deva ser, aí seria a cargo de cada sistema, né, cada secretaria, pensar como fazer a formação continuada dos seus profissionais, correto? Você falou tudo, né? Se a gente pensar que o curso de... Vamos pegar o pedagogia, né? O nosso curso, eu sou pedagogo, vocês são pedagogos, que é o curso de pedagogia. Ele passou por várias transformações ao longo o curso de vocês tem 50 anos, né? Mais de 50 anos, né? Então, ele passa por transformações, né? E o curso voltou a ter 4 anos depois de um período que legalmente podia ter 3 anos, né? Então, era um curso que tinha habilitações no passado. A gente lembra disso, né? Então, formava e depois de um tempo ele tinha várias habilitações. Então, hoje é um curso generalista. Então, assim,
Ou seja, necessariamente a BNCC traz esse desafio para os cursos de formação de professores. Para o Pedagogia traz bastante, porque ele trabalha com as séries iniciais na formação, né, trabalha enquanto também gestores da educação, mas e o curso de Letras, e o Geografia, e o História, que são licenciaturas também, eles têm agora que ter esse olhar. É que, se a gente pensa também que, a partir de 2013, com as grandes manifestações que o país teve, né, houve essa questão ideológica, essa questão do pensamento ideológico político, e alguns em tudo enxergam isso, algumas discussões tenderam a ver a base nesse contexto e esqueceram a dimensão didático-pedagógica dela, didático-metodológica dela, didático-conceitual dela, né? Então, assim, ela é uma base que ela está voltada ao conhecimento, está voltada à aprendizagem. E eu acho que é assim que na formação de pessoas nós temos que olhar para a base. Porque não vai poder fazer agora uma discussão ideológica e questionar a base e não trabalhar, porque as prefeituras vão trabalhar a base. Então, na formação de professores, tem que trabalhar a base. As secretarias estaduais de educação vão trabalhar a base. Então, temos que trabalhar isso na formação de educadores, na formação de licenciados, né, das licenciaturas. Né? E a pedagogia é uma licenciatura. Né? Pois é. Eu sou da época da formação em habilitação. Eu sou da época da Sim. pedagogia de 3 anos, né? Enfim, hoje nós temos É, 4 anos de formação maior, né? isso. E depois tinha às vezes que fazer mais. Às vezes tinha a gente queria uma habilitação, tinha que voltar lá, né? Fazer aquela habilitação, né? É isso. Verdade. Meu professor, mas a intenção até da própria metodologia ativa é colocar o aluno como protagonista do processo. Então, é uma divisão de corresponsabilidades. Né? A gente faz nossa parte como professor, o estudante faz a parte dele também como estudante. Então, é dividir essa responsabilidade no processo ensino-aprendizagem. Correto? Perfeito. Perfeito. É algo Agora, o compartilhado. professor. É, Seria uma bobagem afirmar, né? Que o professor não consegue fazer o aluno ser protagonista se ele também não for? nossa, isso é uma boa pergunta, né? É que vamos pensar assim, né? Todos que estão aqui, estão ouvindo essa palestra, vocês aprenderam conhecimentos conceituais, operacionais, atitudinais, valorativos ao longo da trajetória acadêmica. Né? E nós tivemos excelentes professores no caminho, tivemos alguns professores que talvez não foram tão bons assim, e talvez alguns de vocês, ou talvez eu, tivemos professores que de verdade dificultaram mais do que facilitaram. Né? Se a gente fizer uma análise assim, não, eu não tive essa infelicidade, todos os meus professores foram bons, né? Mas talvez alguns aí estejam ouvindo e pensando, eu tive um professor que foi muito ruim, tive um professor aí que se dependesse dele, né, não ia rolar não, não ia aprender nada, né? Então, ser protagonista é aprender com o professor, aprender sem o professor e aprender a respeito do professor. Seria mais ou menos isso. E o que é ser um bom professor? É você, de fato, você colaborar para que esse protagonismo apareça no estudante. Mas, assim, a gente imaginar que se a gente não for protagonista, o aluno não será, talvez nós também, a gente querer atribuir muita responsabilidade sobre nós. É lógico que ele vai dificultar o protagonismo do aluno. É verdade. Né? Mas alguns de nós conseguimos ser protagonistas mesmo sem que nossos docentes o fossem. Eu estou falando da gente, de vocês que estão me ouvindo e de eu que estou agora falando para vocês aqui. Então, é possível. A frase é bonita, sim. Né? Se a gente não for protagonista, o aluno não será. Mas não é bem assim. O aluno às vezes consegue ser sem a gente ser. Idealmente deveria ser assim. Na prática, ainda bem que não é assim. Não precisa ter um caráter tão pré-determinista, né, professor? É verdade. É verdade. Né? Com o resultado até da pesquisa que o senhor mostrou para a gente, né? Que fez até com que os alunos divididos lá naqueles 3 grupos, tanto os que já tinham conhecimento, né, diferenciado mais elevado, até aqueles que sabiam menos. Então, foi comprovado através daquela pesquisa que os 3 grupos, né, alto, médio e baixo, eles tiveram um aumento qualitativo em termos de conhecimento com o uso das metodologias ativas. Né? Diferente se a gente atuasse numa concepção tradicional do processo
e que há um crescimento? Sim, mas não tão superior quanto foi os índices mostrados através do uso das metodologias ativas. Aí a pergunta é o seguinte, então, com a metodologia ativa, vamos dizer assim, fica mais difícil o aluno ter dificuldade de aprendizagem? A pergunta é boa. Ali são médias estatísticas, e quando a gente fala de estatística, o pessoal brinca que a estatística é a arte de mentir com os números, né? Desculpa, é até exagerada essa frase, né? Então, por exemplo, assim, você e eu comemos 2 pratos de comida. Isso não desculpa, você e eu comemos cada um prato de comida. Então, na média, né, dividindo, cada um comeu um prato, só que eu comi 2 e você não comeu nenhum. Então, a estatística diz que nós comemos, cada um comeu um, eu comi o dobro, você não comeu nada. Então, ali é estatística. Então, ela está dizendo que a performance acadêmica foi melhor, sim, dos estudantes engajados em grupos de cooperação. Mas, não necessariamente, ela sempre foi assim de todos. Na média, ela foi, sim, há maior aprendizado quando há engajamento em metodologias ativas. Ela não é a garantia da aprendizagem de todos 100%, mas ela cientificamente falando, tem muitos estudos. Eu não mostrei aqui outros estudos para não ficar cansativo. Meta-análises feitas com 140 estudos de diferentes países, meta-análises com 100 estudos, com 80, mostrando a mesma coisa. Que há maior aprendizagem, sim, é fato. Né? O aluno vai aprender mais em modelos onde você engaja ele na aprendizagem dele. Né? Quando o Vygotsky está falando da ZDP, a gente ensina a ZDP. A ZDP é aprendizagem por metodologias ativas na prática. É um envolvido na aprendizagem do outro, ajudando o outro, o aluno crescendo uns com os outros. Então, não tem como não, sabe? Né? Nós vamos desenvolver aqui, vamos fazer um projeto, todo mundo junto, todo mundo envolvido aqui e tal, e no final sai um projeto melhor do que se fosse um só. De uma forma geral, tende a ser um projeto melhor do que se fosse um só. São 10 projetos. 10 projetos feitos cada um individualmente, 10 projetos feitos por 10 grupos. A tendência é que esses projetos feitos por 10 grupos, se houve engajamento, a tendência é que saiam melhor do que os projetos individuais. Mas teve um individual que saiu excelente. Tal. Sim, vai ter um ou outro que vai ser excelente. É verdade. Mas, de uma forma geral, os que são feitos coletivamente, com o engajamento de vários, tendem a ser melhores do que os que são feitos individualmente. Então, a estatística, ela está falando uma verdade aí. Ela não está mentindo, né? Não, enfim, é isso. Tudo é uma questão de interpretação dos dados. Dos dados, né? Não é sempre, mas é uma tendência de verdade aí muito grande. Né? O que eu me diria, assim, em pleno ensino remoto, né? Hoje, com essa desigualdade social que bate à nossa porta, principalmente em relação às tecnologias, pelas crianças em situação de mais vulnerabilidade, mais desfavorecidas economicamente, socialmente, qual seria vamos dizer assim, um conselho, uma dica que o senhor poderia dar aos sistemas de ensino, às redes, que precisarão, talvez, né, continuar ou não com o ensino remoto ano que vem, pelo menos iniciar, é o que eu imagino, é uma opinião muito pessoal minha, né, que com essa segunda onda de Covid assolando o país agora, o retorno presencial de 100% ele se torna muito difícil de acontecer. Então, qual a dica que o senhor daria para o ensino, para uma metodologia ativa que pudesse ser capaz de ser aplicada no ensino remoto? A pergunta é muito boa. Toda oportunidade que as pessoas têm de fazer essa mesma pergunta, os colegas lá no Instituto Federal e tudo, né? Porque eles sabem que eu trabalho assim. Na verdade, a gente também tem que tentar colocar, temos que nos desafiar a tentar imaginar como que o aluno imagina, como que ele pensa, né? E a bateria do meu notebook está quase no fim, tá bom? No final também aqui, Opa, foi. né? Então assim, vamos lá. Isso, então vamos lá, né? Essa é uma boa pergunta. Professor de ciências. Então, ele está propondo ele pensa assim, eu estou ensinando tal conceito, mas como que na casa dele ele pode fazer uma experiência, ele pode replicar com coisas que ele tem na casa dele, lá na cozinha,
né, com um alimento, com alguma coisa. Como que ele pode fazer isso? Então, veja, eu estou fazendo um desafio para ele construir algo lá, né? Ou ele replicar uma experiência. Eu faço uma aqui, mas ele replica uma lá. Eu não tenho aqui eu tenho aqui materiais de laboratório, tenho materiais mais sofisticados, ou eu tenho aqui alguma coisa na casa de professor. Lá é na casa de um aluno, ele mora na periferia e tal. Como que eu posso desafiá-lo a fazer isso? Como que eu posso explicar de tal maneira que ele consiga fazer isso? Então, isso é engajar em metodologia ativa, né? Eu posso fazer uma réplica de um pequeno vulcão, eu posso construir um origami, eu posso fazer uma operação matemática por um outro caminho, né? Eu posso ensinar um conceito em geografia de uma forma diferente, mas assim, sempre pensando como que o aluno pode construir outro caminho, né? Como que ele pode construir de outra maneira ele mesmo com o que ele tem na casa dele. Né? Ele tem menos condição, ele não tem uma internet tão boa, mas como que eu posso, num texto, transmitir para ele essa mensagem e ele lá se sente desafiado a construir isso e reproduzir num pequeno texto para mim e contar como foi que ele fez isso, contar como foi que ele fez tal coisa. Será que ele pode, lá na casa dele, entrevistar pessoas? Né? Ele convive com outras pessoas, então ele pergunta tal coisa para eles, tal conceito em história. Né? Então, assim, é possível sim. Né? É até mais fácil do que parece, porque a gente é desafiado a fazer da maneira mais simples. A gente faz da maneira sofisticada porque estamos na sala de aula, né? Estamos com a lousa, o giz, né? Estamos no laboratório na escola. Então, como é que a gente pode simplificar isso e ele entender o mesmo conceito? É possível, né? Se a gente pensa como que eu explico isso para uma criança e assim por diante. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa é uma dica, né? São várias, né? De colocar-se no lugar do aluno, imaginar como que ele poderia fazer aquilo com materiais mais simples, como que ele poderia ensinar aquilo para os pais dele, como poderia ensinar aquilo para o irmãozinho dele e assim por diante. Obrigada, professor. Olha, mais alguma pergunta, gente? Para quem chegou depois, né? É só colocar, só contextualizar, professor Frank. O professor Frank está dentro do carro, com a internet 3G, roteando o celular no notebook. Então, ele está sendo, assim, é uma noite, assim, de ricas trocas, mas também uma noite de superação, né? Eu fico com pena do professor, a gente está vendo ele dentro do carro aqui, enfim, numa outra cidade, por conta da chuva que assolou São Paulo e a cidade que ele estava ali próxima. Então, a bateria está quase terminando, né, professor? Que o senhor sinalizou, não foi? A do notebook, a do celular está conectada no carro, né? Mas a do notebook não tem como conectar. Então, e ele é onde faz aqui, né, melhor essa transmissão. Mas muito obrigado pela oportunidade e porque nós não desistimos de fazer, né? Eu tenho muito que te agradecer. Assim que a gente ficou sabendo, a chuva aqui também muito forte, aí daqui a pouquinho você sinalizou, a professora Lucimere estava chovendo muito forte, eu falei assim, nossa, não vai acontecer a nossa noite. E aí a gente está aqui, né, trocando, tendo a oportunidade de conhecê-lo, né, a gente conhece 2 obras suas, e eu aconselho, né, recomendo muito que as pessoas que tenham vontade de mergulhar nesse assunto, né, a metodologia ativa não como uma técnica fria para o processo, mas uma técnica que ajuda na cooperação e na colaboração entre pares, entre pessoas. Então, eu gostaria muito que as pessoas, vou até mostrar de novo aqui, nós temos 2 livros, tem mais, né? Depois eu posso até passar os nomes. Está aqui, esse daqui é um trabalho em equipe, né? Aprendizagem cooperativa e pedagogia da colaboração. Esse aqui é um deles. E o outro que a gente tem em casa é o Paradigma das Cavernas. Então, aí o professor sinalizou que tem um sobre metodologias ativas, não é isso, professor? Isso, esse mesmo, foi lançado no ano passado. Né? E me mande, por gentileza, assim, no WhatsApp ali, né, o endereço da instituição, para eu enviar para você, Lucimere, né, e para a equipe aí toda, tá bom? E aí, numa futura oportunidade, a gente pode até, quando voltar Quando o a pandemia presencial, terminar, nossa, todos nós queremos isso, né? Aí eu faço uma visita para vocês, a gente bate um papo bem legal, tudo bem bacana assim, né? E espero ter essa oportunidade. e a gente que agradece muito, professor. A gente também está à disposição, as portas da nossa casa estão abertas, viu? Obrigada pela disponibilidade mesmo, muito obrigada mesmo, de coração. Gente, obrigada pela participação de vocês. Tá quase 90, a gente bateu o pico aí de 91 pessoas assistindo.
a live. Então, nós tivemos tanto estudantes do curso, quanto professores da rede de Valença, professores públicos e privados. Então, gente, olha, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Eu acho que é isso que o curso de pedagogia vem somar na formação dos professores, é pensar essa formação mais humanizada, né, e de forma que a gente faça um conhecimento realmente eficaz, que não fique um currículo fragmentado e nem a gente decorando para passar na prova e depois tudo aquilo se esvai da mente, nunca mais a gente vai lembrar daquilo que estudou um dia. Então, professor, muito obrigado mesmo. Aí, deixo a palavra final contigo para falar com o pessoal aí. Isso. A minha gratidão a vocês que participaram, que assistiram, né, estiveram aí desde o começo. E a gente pensar assim que é desafiador, mas não é difícil assim, né? É impossível. Não, muitos fazem esse tipo de trabalho, né? Às vezes de uma forma um pouco mais sofisticada, outra forma mais simples, mas tem muita gente fazendo isso. É bastante possível desafiarmos os estudantes, a gente aprender junto com eles. Então, a pedagogia tem essa riqueza nela, né? Eu agradeço a oportunidade e que vocês sejam todas, todos bem-sucedidos em tudo aí. Um grande abraço de coração, um beijão para vocês. Tá bom? Beijo, Frank. Fica com Deus. Olha, muito obrigado e vai com Deus para casa, viu? Muito obrigado. Um abração. Um abraço, gente. Boa noite para Tchau aí. vocês. Boa noite.